E eu vou conversar agora com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. A doutora Mara Rúbia, ela é farmacêutica e bioquímica do Hospital de Medicina Alternativa e é proprietária da Naturofarma. E nós vamos falar sobre o valor das plantas medicinais que ajudam a diminuir a glicose no sangue. Doutora Mara Rúbia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, bom dia a todos. Doutora Mara, esse problema de glicose é meio sério, né? É meio sério. E hoje uma tendência, assim, quase que mundial das pessoas apresentar glicemia alta e muitas vezes sem saber, né? Uhum. E isso gera vários problemas de saúde. Porque a alimentação, infelizmente, é fundamental nesses casos, né? As pessoas estão usando muito açúcar, produtos industrializados, excessos de açúcar, excesso de massas e doces, que geram carboidratos, né? Carboidratos, principalmente os carboidratos simples, que a gente chama, né? Que aumenta o índice glicêmico muito rápido. Principalmente bolos, bolachas, pães, tudo isso são alimentos de alto índice glicêmico. Então, rapidamente a pessoa, arroz também, assim, arroz, principalmente arroz branco, né? E ela é assim, vamos dizer, uma bomba de efeito retardado, né? Porque a pessoa, quando descobre, às vezes descobre até por acaso, né? Exatamente. Aí o negócio já está lá em cima e aí... Porque às vezes a fase inicial a pessoa não apresenta grandes sintomas, né? Aí de repente começa a ter tonteira, sede excessiva, urinando muito, aí é um sinal que a pessoa pode estar pré-diabética ou já diabética. É mesmo, né? Exatamente. E a diabetes mata, né? Nossa, a diabetes é uma doença muito séria, né? Que hoje em dia, se não cuidar, corre um risco muito alto, né? Por exemplo, doutora Mara, a ingestão, por exemplo, de refrigerantes, muito doce, muita massa, como a senhora falou. Essas guloseimas hoje, né, que é uma tendência muito grande. Crianças, por exemplo, nós estamos crianças com obesidade e com diabetes já muito precocemente. Criança muito, às vezes criança com 4 anos, 5 anos, já desenvolve diabetes. Nesse caso é muito mais grave, porque o diabetes nessa idade infantil, geralmente é a diabetes tipo 1, que é já necessário a pessoa usar insulina, que é muito mais complicado. Então, é importante, principalmente os pais, conscientizar da importância desse equilíbrio da alimentação. Pois né? Mas às vezes a maioria dos pais também nem sabe que tem o problema, né? Nem sabe. E vão passando isso para os filhos assim, de uma maneira natural, né? Porque a diabetes tipo 1, geralmente ela é hereditária, tem um forte efeito hereditário. E a diabetes tipo 2 é adquirida. Muitas vezes a pessoa pode evitar isso aí, com medidas simples de orientação na alimentação. Atividade física é fundamental, que ajuda, né, muito a diminuir essa glicose no sangue, e utilizar realmente esses produtos, diminuir esses produtos de alto índice glicêmico, que a gente chama. E agora nós vamos mostrar as plantas que ajudam a diminuir a glicose no sangue. Doutora Mara, no bloco passado nós falamos aí de alguns sintomas do diabetes e tal, e agora nós temos as plantas. Essas plantas, elas resolvem o problema? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso, né? Tem casos que a pessoa consegue diminuir ou equilibrar, muitas vezes melhorar-se muito só com o fitoterápico. Principalmente se estiver no estágio inicial. Entendi. E então, só com as plantas ela consegue um resultado muito bom. Agora, nós temos, por exemplo, pata de vaca e o jambolão. Todas duas são plantas, inclusive a pata de vaca, já tem estudos que comprovam realmente da ação dela em baixar a glicose e ajudar muito no controle do diabetes. Principalmente quando está no início, né? Principalmente quando está no início. Porque por isso que a pessoa tem que fazer esses exames periódicos, procurar realmente a orientação médica logo no início, quando ela começar a ter esses níveis de glicose um pouco acima. Melão de São João e carqueja. Melão de São Caetano. Desculpe, melão de São Caetano. É que eu troquei o santo aqui. Melão de São Caetano e carqueja. Carqueja, também é uma planta boa. E o melão de São Caetano, inclusive, é uma planta nativa, fácil de ser cultivada. Todas essas plantas são muito fáceis, né? As pessoas que às vezes estão na área rural, então tem mais facilidade de cultivar essas plantas e já usar, né, preventivamente os chás, principalmente se a pessoa já tiver uma certa tendência. Cúrcuma longa, feno grego. O cúrcuma longa, que é o nosso açafrão, poderoso açafrão, ele está em todas, né? A gente já falou dele aqui, ele está em todas as áreas. Todas as áreas? Todas as áreas, praticamente, ele tem ação anti-inflamatória, ação antifúngica, ação digestiva, ação antialérgica. Então, é uma planta muito
poderosa, inclusive no controle e mesmo para baixar a glicose, é uma planta boa. E o ninho indiano, também. E a camomila? E a camomila, todas são plantas que ajudam muito a diminuir essas taxas de glicose no sangue. Agora, e tem a última, que é a sucupira. A sucupira, uma planta do cerrado, né, que também tem uma atividade boa, já todas essas plantas que a gente está falando já tem pesquisa comprovando realmente esse efeito. Agora, sempre, no caso, se a pessoa já tiver um quadro de diabetes, ela tem que procurar o médico, tem que procurar uma orientação profissional, porque o diabetes é uma doença muito séria, né? E precisa de um acompanhamento de um médico, de um profissional, para estar realmente dosando e fazendo. Muitas vezes ele pode até, num estado inicial, reverter esse quadro. Quer dizer, e a única saída, a princípio agora, é um exame de sangue, fazer um exame de sangue para ver como é que está a taxa de açúcar, né? Tem pessoas que às vezes nem sabem, né? A maioria não sabe. Não sabe. Muita gente nem faz exame, quando vê já está num quadro mais elevado, né? Que já é mais difícil. Bom, vamos supor o seguinte, que ele não tem essa diabetes hereditária, que ele adquiriu. Exatamente. Essa diabetes adquirida, ela tem essas plantas conseguem curar? Consegue reverter o quadro. Consegue reverter? Claro que é a orientação da alimentação, sim, da claro. atividade física, é um conjunto de medidas, né? Mas essas plantas vão agir muito bem com toda essa questão de ver a pessoa como um todo, de equilíbrio dela, ela consegue equilibrar essa taxa e provavelmente sair desse quadro de diabetes, de pré-diabético. Muitas vezes ela já está pré-diabética. Bom, então o primeiro passo agora é procurar um médico e fazer, vamos dizer, um exame de sangue e fazer um check-up aí. Se você tiver com algum problema, procure logo uma solução, porque senão você está enrolado. E as plantas medicinais entram muito, com resultados muito bons, com muito menos efeitos colaterais que os medicamentos tradicionais. É verdade. Né? Muitas vezes ela pode reverter o quadro só com fitoterápico, outras vezes não, depende do quadro. Né? Doutora Mara, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa e até o próximo. Até o próximo. E se você quiser saber mais, basta você pegar o livro Essência da Saúde, que lá tem tudo isso, ou então ligar para o telefone 62 3942 7711.